Então, a partir de agora, a gente está gravando nosso estudo e nós vamos começar. Hoje é o estudo de número 9, é o nosso novo encontro, e a gente vai começar o capítulo 5, os discípulos. Como eu falei, esse capítulo é um capítulo que traz muitas reflexões, além de informações valiosíssimas que não estão no Evangelho, mas que a gente tem o privilégio de ter, pela psicografia do Chico, né, que é Inconteste, e pela obra de Humberto de Campos. Vamos prosseguir. Está aparecendo agora o texto? Tá? Então tá. Essa é a primeira parte, tá? Esse é o primeiro trecho do capítulo que a gente do capítulo que a gente vai estudar hoje. Começa assim, ó. Frequentemente era nas proximidades de Cafarnaum que o mestre reunia a grande comunidade dos seus seguidores. Numerosas pessoas o aguardavam ao longo do caminho, ansiosas por lhe ouvirem a palavra instrutiva. Não tardou, porém, que ele compusesse o seu reduzido colégio de discípulos. O que ele está dizendo aqui? Quando Jesus começou o seu apostolado, né, ele reunia um monte de seguidores, né? Várias pessoas seguiam, quando ele parava para falar, ou mesmo quando ele caminhava, um número gigantesco de pessoas seguiam o mestre. Só que desse número gigantesco, ele reuniu, né, como a gente viu nos 2 capítulos anteriores, ele convocando 2, né? Mas 2 no primeiro, 2 no segundo, né, que foi Simão, Pedro e André, depois Tiago e João Evangelista, seu irmão, né? E assim ele foi e convocou o colégio dele com 12 discípulos, né? Que depois passariam a ser os seus 12 apóstolos. Então é isso que ele está falando aqui. O mestre, frequentemente em Cafarnaum, ele parava para dar os seus ensinamentos, uma multidão acompanhava ele, e dessa multidão, né, que não foi da multidão, a gente já viu nos primeiros capítulos, né, que foram espíritos preparados para virem com essa missão, mas ele tirou o seu reduzido colégio de discípulos. Só desse trecho aqui, basicamente, vai ser a nossa reflexão inteira do nosso estudo de hoje, para vocês verem como que esse capítulo é. Mas vamos dar só mais uma prosseguida aqui, depois a gente vai entrar nas reflexões. Depois de uma das suas pregações do novo reino, chamou os 12 companheiros, que desde então seriam os intérpretes de suas ações e de seus ensinos. Quem já está acompanhando o estudo há um tempo, sabe que cada linha dessa que eu marco é para gravar bem, tá? Grava bem, porque é o que vai fundamentar, é o que vai trazer as nossas reflexões lá no final. Eram eles os homens mais humildes e simples do lago de Genezaré. Essa passagem, desse trecho inicial do livro de Humberto de Campos, eu gosto de situar ele sempre no Evangelho, porque quem gosta, depois de ir nos livros do Novo Testamento e ler, e até comparar, né? Tem muitos estudos do Boa Nova que alguns facilitadores fazem comparando o texto. Eu não gosto de me ater muito ao texto do Evangelho. Por quê? Porque é muito difícil a gente conseguir, num estudo simples, né, conseguir traduzir, conseguir explicar o texto do Evangelho. Porque o texto do Evangelho não pode ser estudado de forma literal. Porque ali é uma linguagem, às vezes, simbólica, né? É uma linguagem que tem expressões que eram usadas à época de Jesus, né? Que a gente não conhece. Então, é um estudo muito minucioso, é um estudo palavra por palavra, e não é a nossa proposta aqui. A nossa proposta é estudar o livro Boa Nova e trazer para a vivência do nosso dia a dia as reflexões que o Evangelho traz para a gente. Mas eu gosto de mostrar, situar no Evangelho, para que vocês leiam, quem tiver interesse de ler, depois. E esse trecho, né, ele está no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, ele está no capítulo 10, versículos de 1 a 4.
Aí aqui embaixo, ó, no capítulo do livro de Lucas, ele está no capítulo 6, de 12 a 16, e no de Marcos, capítulo 3, versículo de 13 a 19. De um para o outro, eles têm pequenas alterações, tá? Porque os evangelistas, eles têm alterações de um evangelista por outro. Mas, na essência, normalmente, é a mesma, tá? Normalmente. Então, só para a gente comparar, embaixo é o texto de Humberto de Campos, né? Então, vamos lá. Nessa passagem do evangelho, dos evangelistas, aqui eu destaquei o evangelho de Mateus, os evangelistas trazem para a gente o nome de todos os apóstolos, né? E pequenas informações, quase nenhuma, no evangelho. Agora, comparem, na parte de baixo, o texto que Humberto de Campos traz para a gente, a quantidade de informações que ele traz sobre esses apóstolos. Ele não esgota as informações, muitas coisas a gente ainda não consegue saber. Mas ainda assim, Humberto de Campos traz muita informação para a gente. É por isso que esse livro é apaixonante, né? Para quem gosta de ler o Evangelho e estudar sobre as passagens de Jesus, os seus ensinamentos, esse livro traz muitas informações e por isso que eu digo, e muitos facilitadores desse tipo de estudo falam, que é um livro que aproxima a gente de Jesus, né? A gente se sente próximo de Jesus. Mas vamos lá. Ó, no Evangelho de Mateus, olha como é que ele coloca. Então, convocados os 12 discípulos, deu-lhe Jesus o poder sobre os espíritos imundos. Ó, isso aqui é uma questão que não dá para a gente interpretar literalmente, tá? Então, a gente não quer interpretar o texto do Evangelho, a gente só quer comparar as informações que Humberto de Campos traz para a gente. Para os expelirem e para curarem todas as enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, que se chama Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. O publicano é cobrador de impostos, a gente viu no capítulo anterior, quando ele convoca Mateus, né, que é Levi, ele é um publicano, ele ficava lá na coletoria colhendo os impostos para Roma, né, para o imperador. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, cananeu, e Judas Iscariote, que foi quem o entregou. Esse trecho final, interessante que esse trecho final sobre Judas tem em todos os evangelistas. No final, eles terminam com isso, que foi o que entregou. E nesse capítulo de Humberto de Campos vai encerrar o capítulo com uma reflexão sobre Judas. Muito, muito, muito interessante. Agora, vamos ver o texto de Humberto de Campos. Olha que riqueza de informações ele traz para a gente. Agora já no livro, tá? No nosso livro de estudo. Pedro, André e Filipe eram filhos de Betsaida. Betsaida não é a mãe deles, não, tá? Betsaida é o local que eles moravam, a cidade. É uma aldeia, na verdade, né? Perto de Cafarnaum. De onde vinham igualmente Tiago e João, descendentes de Zebedeu. Quem viu o capítulo anterior, né, a família Zebedeu, viu que Tiago e João eram filhos de Zebedeu. Aqui ele não fala, porque ele já falou, e Salomé. Então, olha a informação que ele traz. Pedro, André e Filipe, Tiago e João eram de Betsaida. Onde eu parei? Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu e sua esposa Cleófas. Cleófas era Maria Cleófas, tá? Parente de Maria, agora essa Maria aqui, mãe de Jesus. Presta atenção que aqui vai vir uma informação que vai esclarecer uma ideia, uma dúvida que muitos estudiosos têm e que provavelmente vocês já passaram por ela, já ouviram falar sobre isso. E Humberto de Campos traz para a gente aqui esse esclarecimento de uma forma bem, bem simples e bem, bem direta. Então, vamos lá. Ó. Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu e sua esposa Cleófas, parenta de Maria, eram nazarenos, ou seja, vieram de Nazaré.
eram nazarenos e amavam a Jesus desde a infância, sendo muitas vezes chamados os irmãos do Senhor. Opa! Quem já ouviu falar sobre a dúvida que existe se Jesus tinha irmãos biológicos ou não? Alguém já ouviu falar nessa dúvida que existe sobre os estudiosos por passagem? Eu vou colocar mais à frente, eu destaquei 2 passagens do Evangelho, mas só de curiosidade, pode abrir o microfone e falar. Alguém conhece essa dúvida que circunda quem lê a Bíblia, quem faz estudos sobre os evangelhos? Alguém falou aqui no bate-papo. Deixa eu ver o que alguém falou aqui no bate-papo. Eu, Roberta, que Jesus era irmão de Tiago. Então, você já ouviu falar, né? Nessa história de que Jesus teria outros irmãos. Uhum. Quem mais? Lu também? Eu também. E, Também. assim, seguindo uma linha de que, na verdade, a igreja, né, queria que Maria fosse a Virgem Imaculada, né? Então, ela não teria outros filhos, né? Isso dá um desdobramento gigantesco, né? Porque tem a corrente que fala que tem, aí tem outra corrente que fala que não pode ter, porque se tiver Maria não era virgem. Isso dá um desdobramento gigantesco. Graças a Humberto de Campos, vamos entender o que é isso. Mas isso aqui é só uma informação, tá? O que a gente vai, as reflexões que nós vamos trazer hoje para o nosso coração, tá naquele primeiro trecho lá em cima, tá? Mas isso aqui é importante para mostrar como que esse livro é rico de informações para a gente. Então, vamos lá. Sendo muitas vezes chamados irmãos do Senhor, à vista de suas profundas afinidades afetivas. Ou seja, né, já colocou um porém aqui, né? À vista das suas profundas afinidades afetivas. Então, está dizendo que eles eram considerados irmãos por afinidade afetiva. Lá, no próximo slide a gente vai falar, vamos continuar aqui. Tomé descendia de um antigo pescador de Dalmanuta, que é uma cidade também próxima. E Bartolomeu nascera em uma família laboriosa, né, de trabalhadores, eles eram muito trabalhadores, de Caná, da Galileia. Simão, mais tarde denominado o Zelote, vou explicar para vocês por que Zelote. Zelote era um grupo, ou um partido político, ou várias denominações são dadas para os zelotes, que eles eram judeus, um grupo de judeus que eles levantavam uma ideologia de que a conquista e a liberdade do povo, né, dos domínios de Roma, teria que ser através da luta, não teria outra forma. Era nisso que eles acreditavam, que a libertação só se daria através da guerra, da luta. Então, era um grupo de judeus que pensavam dessa forma. Então, eles eram denominados zelotes. Tá? E aí também tem uma discussão se esse grupo era contemporâneo de Jesus, ou se foi depois, ou se foi antes. Tem uma discussão que não vem ao caso, tá? Mas só para vocês entenderem o termo zelote. Deixar a sua terra de Canaã para dedicar-se à pescaria. E somente um deles, Judas, destoava um pouco desse concerto aqui no sentido de reunião, não um concerto de concertar, né, mas de reunião, destoava um pouco desse concerto, pois nascera em Iscariotes, que era uma cidade diferente, porque todas essas cidadezinhas aqui eram cidades pequenas, né, ali próximas de Cafarnaum. E se consagrara ao pequeno comércio em Cafarnaum, onde vendia peixes e quinquilharias. Por quê? Porque tirando Levi, que era o cobrador de impostos, né, da coletoria, os outros eram todos pescadores, né? Pescadores, filhos de pescadores, né? Então, Levi, né, era um cobrador de impostos e Judas era um comerciante que vendia peixes e quinquilharia. A gente pensa na lojinha de 1,99, né? Na época de Jesus, peixes e quinquilharias, era o que ele fazia. Então, ele destoava, ele era comerciante, ele vivia para os negócios. A cabeça dele funcionava com números, com dinheiro, com arrecadação, com lucro. Então, aqui,
Humberto de Campos coloca essa informação para a gente, que ele destoava um pouco desse concerto. Então, vou passar aqui. Ó, trazendo para a gente ter o entendimento dessa passagem que fala que Jesus tinha irmãos. As duas passagens que eu trouxe, ó, Marcos capítulo 6 e Mateus capítulo 13. Essas duas passagens aqui que tem no Evangelho são duas das passagens que trazem essa confusão de que Jesus tinha irmãos. Ó. Chegando o dia de sábado, não estou conseguindo ler. Está bem em cima aqui. Começou... Vou ler a parte de onde... Começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que o ouviam se admiravam da sua doutrina, dizendo: de onde vem a este todas essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E de onde tais maravilhas que são obradas pelas suas mãos? Agora é com você. Tá, obrigada. Não é este o oficial, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Olha aqui, um dos trechos que causa essa confusão, né? Não vou ler até o final, não. Vamos ler só esse trechinho para a gente prosseguir. O outro trecho agora, que está no Evangelho de Mateus. E vindo para a sua pátria, eles os ensinava nas suas sinagogas, de modo que se admiravam e diziam: de onde lhe vem a este uma sabedoria como esta e tais maravilhas? Porventura não é este o filho do carpinteiro? Não se chamava sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vieram elas todas entre nós? De onde vem, pois, este de todas essas coisas? Voltando para o trecho do livro, tá aqui embaixo. Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu e sua esposa Cleófas. Então, eles não eram irmãos de Jesus. Parenta de Maria. Cleófas era parenta de Maria. Eles eram todos nazarenos e amavam a Jesus desde a infância, sendo muitas vezes chamados os irmãos do Senhor, à vista de profundas afinidades afetivas. O que acontecia aqui? Por isso que a gente fala que não dá para estudar, não dá para ler e estudar os evangelhos sem entender muita coisa da época, né, de Jesus, principalmente a cultura. Na cultura dos judeus, os primos, presta atenção aí, Priscila e Roberta, os primos eram considerados irmãos. Daí essa confusão. Eles não eram irmãos de sangue de Jesus, eles eram primos, porque a mãe deles, Cleófas, era parenta de Maria. Não diz o grau de parentesco, mas diz que era parenta de Maria. Então, eles eram primos. E os primos, na cultura dos judeus, são considerados irmãos, são criados todos juntos ali, uma casa do lado da outra. A mãe de um é a mãe de todos, e todos têm a mesma criação, crescem juntos, então são considerados irmãos. Então, daí vem essa grande confusão. Mas isso é só uma informação valiosíssima para quem estuda os evangelhos. Ainda hoje, essa discussão, se vocês jogarem no Google, Jesus tinha irmãos de sangue ou qualquer coisa parecida, vocês vão ver como que essa discussão até hoje acende, acende os corações. Mas vamos prosseguir. Bom, vamos começar a nossa reflexão, tá? Da noite. A gente só vai fazer a reflexão naquele primeiro trechinho, eu vou colocar ele aqui de novo. Mas antes, para a gente conseguir fazer uma linha de raciocínio, eu quero lembrar com vocês, quem participou, quem já viu, no primeiro capítulo, né, desse livro, o diálogo entre Jesus e Hanã, tá? Quem viu o capítulo vai se lembrar. Onde Hanã pergunta para Jesus: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Qual empresa? De construir o reino de Deus no coração dos homens. Hanã está perguntando para ele: quem é você? Você conhece algum príncipe que tem dinheiro? Porque você não pode ser. Como é que você vai construir
esse reino de Deus, né, que você está prometendo aqui. Acaso terá conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido ou ilustre? Quando Jesus fala, meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. E vocês se lembram que a nossa reflexão, nós chegamos à conclusão de que quem eram esses companheiros de Jesus que iria ajudar ele a construir esse reino de Deus na Terra? É para abrir o microfone agora, que agora a gente vai começar a construir a nossa reflexão. Quem eram esses companheiros? Nós, não? Lu, você está na ponta da língua, hein? Está estudiosa. Não, é porque você perguntou isso na outra aula. Então, nós chegamos à conclusão de que éramos nós, né? Que de uma leitura rápida, a gente poderia entender que seriam só os discípulos, né? Mas que não, que se esse reino ainda não foi estabelecido, a gente chegou a essa conclusão também, esse projeto ainda está em caminho, né? A caminho. E depende de todos nós, porque é uma construção no coração de cada um, né? Jesus já concluiu sua missão? Não, né? E aí a gente perguntou, o que falta para Jesus concluir a sua missão na Terra? Nós... Ah, eu botei a cola aqui embaixo, eu nem tinha visto que já tinha aparecido. Você colou, hein, Lu? Ah! Tô brincando. Nós que somos seus companheiros de agora e de séculos, nos esforçamos para construir esse reino em nossos corações, trabalhando os sentimentos com boa vontade e talhando o mármore ainda duro de nossos corações. Então, quem viu o estudo, lembra dessa nossa reflexão, né? O que isso tem a ver com o nosso estudo de hoje? Eu vou trazer 3 perguntas que a gente vai levar para o final, mas eu quero que vocês coloquem essas 3 perguntas no pensamento e no coração, para no final, não para mim, mas cada um para si, poder responder. Eu também, claro. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou passando pelo Evangelho, eu estou caminhando com o Evangelho, ou eu estou divulgando o Evangelho em minha vida. O que eu estou buscando no Evangelho e nos ensinos de Jesus? Então, guardem na cabeça, no coração, essas perguntas. Aqui é aquele trechinho, primeiro parágrafo do livro que eu falei. A nossa reflexão hoje vai ser só com base neste parágrafo. Olha só. Frequentemente, era nas proximidades de Cafarnaum que o mestre reunia a grande comunidade dos seus seguidores. Numerosas pessoas o aguardavam ao longo do caminho, ansiosas por lhe ouvirem a palavra instrutiva. Não tardou, porém, que ele compusesse o seu reduzido colégio de discípulos. Vamos entender cada trecho desse. Então, aqui nós temos uma representação da grande multidão que seguia Jesus. O mestre reunia a grande comunidade dos seus seguidores. Eram aqueles que, quando Jesus parava para falar, sentavam e ouviam. Jesus caminhava, muitos deles, né, caminhavam para onde ele ia sentar, mas sentavam basicamente. Sentavam, paravam e ouviam. E, Lu, vou precisar que você leia para mim de novo. Está bem em cima aqui. Por favor. A grande comunidade dos seguidores, igual. Multidão, isso. Igual. Pessoas que ouviam as preleções, mas não as seguiam de coração. Pessoas que buscavam a cura, a salvação, a libertação, mas não seguiam seus ensinamentos. Pois é. Obrigada, Lu. Pois é. Dessa grande multidão, todos queriam ouvir aquelas maravilhas que o mestre falava. Todos se apaixonavam pelas promessas daquele reino maravilhoso. Muitos iam buscar a cura, outros a salvação das suas dores, né, dos seus pecados, a libertação, mas não seguiam os seus ensinamentos. Quando recebiam a cura, quando recebiam as mensagens de Jesus, simplesmente passavam, seguiam sua vida, iam adiante. Tem alguém falando no bate-papo aqui? Deixa eu ver se tem alguma coisa para mim.
Marquinhos está falando, todos aqueles que seguirem a lei de amor, independente de religião. Pode pedir para sair. Isso aí. Mas, né, o que Humberto de Campos traz para a gente em seguida? Peraí que não está indo. Estão vendo aqui o verdinho? Não tardou, porém, que ele compusesse o seu reduzido colégio de discípulos, né? Da multidão, ele conseguiu reunir 12, que formaria o seu colégio de discípulos. E vamos entender o que seriam, né? Então, esses discípulos. Olha, discípulo é aquele que aprende. Eram aqueles escolhidos pelo mestre e que aceitaram segui-lo e aprender com os seus ensinamentos. Estes se propuseram a caminhar com Cristo. Eles se propuseram a estar ao lado do Cristo. Nós já vimos que eles não eram espíritos superiores, não eram espíritos puros ainda, né? Isso está lá, essa explicação de espírito puro, né? A gente fez mais ou menos um estudinho rápido sobre isso nos capítulos anteriores. Eles não eram, né? Eles tinham virtudes, né? Mas eles também tinham muitas coisas a transformar dentro dos seus corações, né? Mas eles foram escolhidos por Jesus e antes de retornarem, antes de reencarnarem, eles receberam essa missão, né? Eles já sabiam, tanto é que quando Jesus chegou para chamar, né? Eu conheço essa voz, já senti a vibração, eu conheço de algum lugar. Então, os discípulos, né, foram esses que caminharam com Cristo. Mas, no início, eles eram apenas discípulos. Porque apóstolo é outra coisa, né? Discípulo é aquele que aprende. Então, no início, eles estavam aprendendo com Jesus. E passaram 3 anos caminhando com Jesus. Então, já são aqueles que não estão mais no meio da multidão. Já estão com aquela coisinha lá dentro, né? Pensando, eu preciso me melhorar, eu preciso me modificar, eu tenho que transformar essa pedra bruta porque eu quero seguir o mestre e eu quero ter esse reino de Deus no meu coração. Então, esses são os discípulos, que foram quantos? 12. Nossa, a luta é demais. Mas todo mundo sabe disso. Mas você está muito rápida. Desculpa. Não, estou adorando. Que foram 12. Lembram das perguntinhas? O importante nessa leitura aqui, para quem ainda não percebeu, é a gente se situar. Se a gente é multidão, se a gente é discípulo, se a gente é apóstolo. E os apóstolos, né, é o 3 também, seriam os intérpretes de suas ações e de seus ensinos. Vou mudar aqui que não deu tudo no mesmo lugar. Desde então, seriam os intérpretes de suas ações e de seus ensinos. Ou seja, depois que eles passassem pelo período de serem discípulos, eles seriam os intérpretes. E o que significa isso? Intérprete é pessoa que atua como intermediária entre os indivíduos que não falam a mesma língua, traduzindo da língua de um para o outro. O que isso significa no contexto dos discípulos, né, de Jesus? Significa que eles foram reunidos para serem os intérpretes, porque eles falariam, por sua proximidade, semana que vem a gente vai estudar isso, as características, a personalidade, outras tantas características que mostram para a gente que esse reduzido grupo dos escolhidos de Jesus, eles representam, na sua totalidade, né, pessoas comuns da humanidade, representa toda a humanidade. Eles têm características que todos nós temos. Todos nós temos características, ou uma ou outra, da personalidade, né, das dificuldades, das tendências boas, né, das virtudes ou das tendências ruins. Então, a gente precisa ter isso em mente. Jesus, na sua grande sabedoria, soube reunir ali um grupo
que saberia passar para a gente esses ensinamentos, porque a gente se enxergaria neles. Então, eles seriam os intérpretes no seu comportamento de vida. E isso é uma coisa, é uma reflexão muito importante a gente trazer para perto da gente. E qual é a melhor forma de ensinar, esclarecer ou traduzir os ensinos do Cristo? Nós que conseguimos nos enxergar também hoje como aqueles que seriam, né, que chegariam para ajudar o Cristo a transformar, né, a criar esse reino de Deus na Terra, qual é a melhor forma, né, além da gente construir esse reino no nosso coração, que significa o quê? A gente se transformar, né, domar as nossas más tendências e procurar evolução sempre, é com o nosso exemplo. É com o nosso exemplo que a gente exemplifica os ensinos do Cristo. Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, no livro Correio Fraterno, na mensagem que tem o título de Aprendamos Servindo, ele traz a seguinte mensagem, isso aqui é um trecho da mensagem, tá? Depois eu vou colocar isso tudo lá no nosso grupo. Ele coloca assim, ó: a ideia esclarece, o sentimento cria, a palavra edifica, mas o exemplo arrasta. É por isso que Jesus, exalando a sabedoria, não olvidou a prática do amor. Ou seja, ele tinha uma sabedoria suprema, espírito mais elevado que o nosso planeta já viu, inteligência, né, maior que nós já vimos, mas o maior ensinamento dele não foi pelas palavras, foi pela prática, a vivência do amor. Aprendamos servindo. Essa é a única fórmula capaz de reunir-nos ao mestre que procuramos. Voltando, né, colocando aqui de novo, a grande comunidade dos seus discípulos. Então, Jesus reuniu 12 discípulos, que depois seriam os seus intérpretes, que nós podemos aqui entender como os seus apóstolos. Eram 12, né? Todos chegaram ao final? Lu? Cheguei ao final de onde? Eram 12, né? 12 discípulos que estavam aprendendo com Cristo para depois levar os seus ensinamentos, né? Como apóstolos. Eram 12. Foram 12 que prosseguiram? Acho que não. Não. Não, né? Por quê? Porque eles eram humanos, né? Eles tinham fragilidades, eles tinham fraquezas, eles eram humanos. Eles não eram perfeitos. Também porque eles não incorporaram os ensinamentos do Cristo para transmitir para os outros, né? Eles não vivenciaram os ensinamentos. Também, mas é que eu estou falando de uma pessoa específica. De uma pessoa. Todas. Exatamente. Eu pensei que foram todas. Não, exatamente. Se suicidou, né? Hã? Judas se suicidou, não é isso? Judas se suicidou. O final, É. como eu falei lá no início, o final desse capítulo, Humberto de Campos termina falando sobre Judas, tá? Que traz para esse Judas, né? Eu vou colocar depois, eu vou trazer um texto que é de outro livro de Humberto de Campos, mas que traz para a gente uma valiosa entrevista de Humberto de Campos com Judas no plano espiritual, onde Judas conta parte, né, do que aconteceu. Judas hoje, ele já resgatou e hoje ele já trabalha com Cristo. Ele já está lá, ó, juntinho com Cristo trabalhando, tá? Então, isso é uma coisa importante também, a gente tirar de nosso coração, da nossa cabeça, o pensamento que ficou com Judas, porque ele carrega isso, coitado, mas ele, por conta disso que vocês falaram, né, e por conta do que eu já falei, eram discípulos do mestre, mas eram pessoas, né, espíritos, que assim como nós hoje temos nossas dificuldades. Então, assim como a gente lá no capítulo de Hanan, a gente ficou brava com Hanan, mas depois a gente viu que a gente estava mais próximo de Hanan do que de Jesus, aqui a gente vai ver que talvez a gente também esteja bem próximo de Judas. Bem próximo.
E aí eu volto a perguntar e vou abrir o microfone para todo mundo falar. Deixa eu ver que horas são. A gente vai passar um pouquinho. Eu estou, assim como a multidão, passando pelo Evangelho. Eu estou, assim como os discípulos, tentando caminhar e aprender com o Evangelho. Ou eu já estou conseguindo divulgar o Evangelho na minha vida através do meu comportamento? Não é para falar para mim isso não, tá? Isso aí é para ficar dentro da gente. E agora eu vou abrir, porque agora é o momento que eu quero os microfones abertos e quero todo mundo falando. Elaine, volta lá aquelas perguntas que eu estou tentando fotografar e não consigo. Vou voltar. Quando eu armo a câmera, você tira. Então, quando eu puder tirar, você fala. Enquanto isso, quem quiser falar, pode levantar a mãozinha aí. Ou, se não souber levantar a mãozinha no aplicativo, pode abrir o microfone e falar. Pronto, pode tirar, já bati. O Elaine? Sim, Lu. Já que o pessoal respirou e ninguém falou nada, eu quero falar uma coisa. Isso me lembra logo aquele muitos chamados, poucos escolhidos, né? Porque eu fiquei imaginando, eu nunca pensei isso na minha vida, mas veio assim uma... Imagina se hoje a gente abrisse o Evangelho, a Bíblia, fosse o que fosse, e tivesse escrito ali que Jesus tinha 112 apóstolos, não 12. Porque você mesma comentou que esses espíritos tinham já, antes da reencarnação, uma missão, já tinham preparado, né, aquela coisa toda. E eu fico imaginando se esse número não era maior e talvez, no meio do caminho, não sei o que pode ter acontecido, algumas pessoas desistiram ou tiveram medo ou não se sentiram firmes o suficiente, porque nós nascemos com uma missão hoje, estou falando hoje, cada um de nós tem a sua missão, o seu projeto, o seu programa. E quantos de nós, com mais boa vontade, não conseguem cumprir? E aí eu fiquei imaginando como seria, né, se houvesse, não 12, mas, sei lá, 50 apóstolos. Ia ser incrível. E esse negócio da multidão, realmente, assim, eu tento sempre trazer essas coisas para o dia de hoje, né, para hoje, para a nossa atualidade, porque Jesus é atual. Quantos de nós ouvimos o chamado, mas estamos correndo para não ser escolhido? Exatamente. Né? Parei, pronto. Exatamente. No próprio Evangelho, né, tem outras personalidades que depois foram discípulos, né? O próprio Paulo de Tarso, né? Grande divulgador, dos maiores, né? Ali também, caminhando com Jesus, nós temos muitos, né, que exemplificaram, né? Joana de Cusa, a gente vai estudar sobre ela. Muitos. Madalena, né? Madalena. Maria de Madalena. Maria Cleófas, né, que foi citada aqui agora também. Então, realmente tinham muitos, mas é que assim, tem uma questão. O número 12, ele tem um significado, né? Depois, talvez eu até traga isso. O número 12 tem um significado. Depois eu vou trazer. Não vou falar aqui agora, porque eu posso falar coisa errada, porque eu já vi isso há muito tempo. Mas tem um significado. Tudo nos evangelhos, né, tem um significado. E tudo na obra do Cristo foi feito pensando para aquele momento, para a posteridade, para daqui a 1.000, 3.000, 4.000, 5.000. Então, assim, é uma inteligência que a gente ainda não consegue compreender. Por isso que a gente está há 2.000 anos tentando entender. Então, tudo tem um significado. Mas sim, Lu, você está certíssima. Foram muitos. E nós somos esses, né? Que assim como Hanan não tinha condições ainda de compreender a mensagem que Jesus estava falando ali para ele, nós também. Assim como Judas sucumbiu, né, ao peso das moedas, a gente também sucumbe. Então, é importante a gente se comparar também, né? E que depois a gente precisa entender que a caminhada continua, né? A gente está na caminhada, a caminhada continua. Mas, olha, tá chegando o momento, hein? Tá chegando o momento que é melhor mexer logo lá no botãozinho, porque o planeta começou a entrar na transição. Daqui a pouco a gente não vai ter mais tanto tempo assim. Alguém mais quer falar? Temos tempo ainda. Sobre as reflexões que nós Elaine, eu posso falar? Pode, Thalita, fica à vontade. Elaine, vocês estão me ouvindo?
essas suas perguntas me fizeram refletir que em algum momento eu sou uma coisa, em algum momento eu sou outra, entendeu? Assim, em algum momento eu sou exemplo, em algum momento eu estou seguindo, outro eu não estou seguindo. Eu acho que a grande diferença é a consciência. Quando eu não sigo, eu sei que eu não estou seguindo. Eu sei que eu estou falhando, não sei se essa é a melhor palavra, falha, né? Não sei se cabe aqui, mas eu acho que primeiro é a consciência e a busca, né? Do sempre estar caminhando para tentar. Exatamente, você está certíssima. Mas o que eu fiquei pensando foi isso, que alguma foi cada coisa. Sim, está certíssima. A gente que já despertou, né? A gente que já quer estar do lado de Jesus, a gente sente isso sim, né? Às vezes a gente consegue, mas a gente falha. Porque todos nós, neste planeta, estamos em trabalho de evolução, né? Mas a gente, eu não sei se você conhece ou não a doutrina espírita, se você é espírita ou não, tem uma frase no espiritismo, né? Que é assim: se conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más tendências. Então, é exatamente isso que você falou, é o orar e vigiar. Nós não somos perfeitos, estamos longe de ser. Mas o importante é que a gente consiga fazer essa nossa autoanálise. Importante é que a gente consiga identificar as nossas más tendências com amor, né? Com auto-amor também, porque a gente olhar para os nossos defeitos sem auto-amor é um risco muito grande que a gente tem. Então, auto-amor sempre, mas sempre tentar se colocar no movimento de transformação. Isso não é fácil. Sobretudo, vivendo, né, em sociedade, vivendo do jeito que a gente ainda precisa, né, estar aqui nesse planeta de provas e expiações, passando por provas o tempo inteiro, convivendo com pessoas, né, que foram colocadas ao nosso lado com um propósito, mas que representam grandes provas para a gente. Então, é difícil a caminhada, mas isso que você falou, eu já me percebo em transformação, ora sim, ora não, isso é maravilhoso. É exatamente isso aí, a caminhada com Cristo. Alguém que mais quer falar? Eu estava pensando exatamente isso. Tem hora que a gente está numa situação, tem hora que a gente está tão certa, sabe? E tem hora que a gente... É aquela coisa, né? Você pede paciência e Deus te dá uma situação para você agir com paciência, daí tu falha. Então, é nessa hora que você ainda vê o quanto que, né, você não chegou, né? Mas perceber isso, sabe, é um passo muito bom para a gente. Fundamental, necessário, né? Porque a transformação verdadeira começa com autoconhecimento. E não é fácil fazer um autoconhecimento, né? Você descobrir ali coisinhas, porque às vezes a gente tem uma falsa ideia do que a gente é, né? Eu tinha um comportamento no ambiente de trabalho que eu custei, já era espírita, custei para entender. Tem um determinado comportamento de colegas de trabalho que eu não consigo lidar, né? E aí eu ia para um setor e tinha uma pessoa com aquele comportamento. Aí o que eu queria? Falar para aquela pessoa que aquele comportamento não era certo. Eu, né, eu sou a certa. Aí eu mudava de setor, outra pessoa, mesmo padrão de comportamento. Até um dia que caiu uma ficha. Falou assim, olha só, quem tem que mudar é você. A sua visão da situação, porque você não consegue mudar o outro, mas você consegue se mudar. Então, deixa o outro ser do jeito que ele é, que ele tem o momento dele. E para de olhar para ele e olha para você, faz o seu e pronto. Quando essa ficha caiu, meu Deus do céu, olhei para todas as vezes para trás que eu apontei o dedo e foi difícil, mas aí depois eu exercitei o auto-perdão e aí caminhei. Mas é isso, às vezes é a falsa ideia que nós temos do nosso próprio comportamento. Mas o importante é que quando a ficha cair, transformar e caminhar, a vida que segue. Alguém mais? Elaine, eu. Fala, Ana.
Você estava falando, né, sobre o autoconhecimento, e eu me lembrei de uma fala de Joana, eu não sei se foi do estudo do livro Autodescobrimento, deve ter sido, que ela diz, né, que ora estamos dormindo, ora estamos despertos. Né? Porque a gente muitas vezes pensa que a gente já despertou, mas ora, né, também pegando um gancho aí da fala da Elza, né, ora a gente se pega dormindo, ora a gente se pega desperto. Exatamente. Joana, para quem não conhece, que a Ana está falando, é Joana de Ângeles, né, Ana? Joana de Ângeles, né? Isso. Joana de Ângeles é um espírito que acompanha o Divaldo, para quem conhece o Divaldo. Ela tem uma coleção maravilhosa voltada para a psicologia. Tem estudos assim, é muito difícil o estudo da Joana de Ângeles, e ela traz assim ensinamentos maravilhosos como esse que a Ana falou. De fato, tem horas que a gente está alerta, tem horas que a gente está dormindo, né? Tem horas que a gente consegue passar pela prova, tem horas que a gente não consegue, né? E isso, no nosso momento de evolução, isso é normal. Mas olha, eu posso falar para vocês, as provas vão se repetir. As provas que a gente ainda não conseguiu superar, elas vão se repetir para a gente. Se a gente conseguir perceber, não necessariamente com a mesma pessoa, não necessariamente nos mesmos lugares, mas aquelas situações que mexem com o nosso íntimo, da forma que tem que mexer para despertar a gente, como isso que eu contei, né? Esse orgulho meu de achar que eu estava certo e tinha que mudar o outro, elas se repetem até o momento que a gente não dorme mais e consegue ficar vigilante para todas elas. E aí, quando a gente descobre, é fácil mudar? Não, é muito difícil. Aí, Joana de Ângeles também traz para a gente que quando a gente desperta, né, para uma má tendência, qual é a forma que a gente pode exercitar a transformação? É transformar aquele comportamento por um comportamento contrário. Então, eu senti vontade de falar mal de uma pessoa, eu penso numa qualidade daquela pessoa, não falo e fico puxando coisas, porque não há filho de Deus que não tenha coisas boas dentro do seu coração, né? Então, transformar. Eu estou muito pessimista, acordei num dia péssimo, estou pessimista, meu pensamento não está bom. Opa, deixa eu puxar aqui pensamentos bons. Minha vida tem isso, minha vida tem aquilo, eu sou abençoada por isso, abençoada por aquilo. Para transformar o padrão de pensamento, o padrão de comportamento sempre no sentido oposto. Isso, o exercício constante, modifica o nosso comportamento, de forma que vai chegar um momento que você vai perceber que é natural. Vai se transformar de uma forma natural, porque você já transformou isso dentro do seu coração. É o orar e vigiar. É isso mesmo, a gente não tem que combater, a gente tem que transformar, porque aí ele se solidifica nas nossas ações, né? Posso dar um exemplo bobo, mas que veio na minha cabeça agora, com isso que você falou? Claro, né? Então, eu lembrei que eu escolhi um tipo de situação para trabalhar o meu autocontrole, no sentido de ansiedade, de ficar com raiva e tudo mais. Uma coisa que me incomoda muito é a sensação de estar perdendo tempo. Tipo, tô aqui presa, por exemplo, eu moro no 23º andar. E aí eu espero o elevador chegar, eu só posso descer com a cachorrinha com um elevador dos 3 e eu tenho que ficar esperando ele chegar. Sempre isso me estressava e eu ficava desde lá 1, 2, 3, 4, até chegar no 23 eu já estava super estressada. E aí parecia bobo, mas era o jeito que eu começava o meu dia. E isso desencadeava coisas ruins ao longo do dia, né? Eu já começava o dia estressada por uma coisa boba. E aí eu comecei a pensar, não, eu não posso deixar isso acontecer. Toda vez que eu perceber que tá no 1, 2, 3, eu tô começando a ficar estressada, eu vou respirar fundo, porque eu não tenho, nessa situação, né, eu não tenho o que fazer e eu preciso me controlar. Vou pensar em coisas positivas. E todo dia eu me forçava a fazer isso, até que chegou o dia que eu percebi
que eu não estava mais estressada e nem estava me controlando para não me estressar e nem estava me controlando para pensar coisas positivas. Então, realmente, é esse trabalho gradual. Primeiro você percebe, depois você cria um mecanismo, depois você tenta até se tornar natural. Parece uma coisa boba, mas era uma coisa que influenciava os meus dias e que eu consegui mudar tentando. Muito bom. Muito bom. E mamãe fica feliz de saber que você não se estressa mais com o elevador. Oi, Elaine. Oi. Eu posso postar lá no grupo uma... É tipo assim, é uma escalinha, né, de um curso que eu fiz, Pode? que tem assim um quadro, né? Do lado tem os defeitos, né, que nós temos, né? E do outro lado as virtudes, que é isso aí que a gente está falando, sobre a transformação, né? A gente bloquear, né, a energia que deve fluir, trocar. Exatamente isso que a gente está falando. Né? Ao perceber uma falha, né? Para a gente entregar todos os esforços para desenvolver as virtudes opostas. Pode colocar, claro, Ana. Sempre, todo acréscimo é bem-vindo. Seus acréscimos são sempre muito bons. Bom, alguém quer falar mais? A gente pode encerrar? Podemos encerrar? Ó, semana que vem, então, a gente vai continuar. Faltou comemorar esta vitória. A Gabi, né, Marquinhos? Faltou comemorar a vitória. Já estou no próximo desafio. Aí a gente vai aumentando o grau de dificuldade, né? É um desafio atrás do outro. Alcançou um, não pode parar. Parabéns para a Gabi, né? Temos novidades para quem não sabe. Você, vovó! Ê, Gabi! O elevador funcionou mesmo, hein, Gabi? Tá vendo? Agora você tá pronta. Que felicidade, Parabéns, gente. Parabéns. Muita Agora felicidade. já era, a gente quer saber tudo. Se é menino, se é menina, ferrou. Agora a gente quer saber tudo. Então, assim fala aí, quem mamãe. souber, compartilharemos. Então tá bom. Parabéns, querida. Bom, então vamos encerrar. Alguém quer fazer a nossa prece? Ó, semana que vem, só para dar um gostinho, para a Thalita voltar, para a Rosana voltar. Rosana, volta com o microfone, hein? Põe aqui, Rosana, por favor, no bate-papo, se você está no nosso grupo do WhatsApp. Se você não tiver, coloca teu telefone aqui para eu te colocar lá. Nós vamos, então, na semana que vem, continuar esse capítulo, tá? Não sei se a gente vai conseguir encerrar na semana que vem, mas a gente vai continuar. E como a gente já se enxergou, né? Já conseguiu se colocar no lugar dos discípulos, mas a gente está pensando ainda se a gente consegue seguir ou não. Semana que vem é o que Jesus falou para eles que eles deveriam fazer para levar o seu evangelho adiante. Então, ó, são instruções para os discípulos pregarem o evangelho, né? Saírem e pregarem o evangelho. Então, essas instruções são só para os discípulos? Não, né? É para a gente também. Então, semana que vem a gente vai estudar instrução por instrução, a gente vai ticar lá. Isso eu já faço, isso eu não faço. Isso eu já faço, isso eu não faço. Tá bom? Quem vai fazer a nossa prece? Posso fazer. Faz, Aninha. Obrigada. Gril. Então tá, vamos lá, gente. Vamos nos concentrar, né, nas nossas melhores vibrações, naqueles momentos em que conseguimos divulgar o Evangelho. Está bem pertinho do Cristo, sentir esse abraço fraterno, essa amorosidade, essa energia gigantesca que nos fortalece. E seguir confiante que Ele está sempre do nosso lado. E Deus está sempre nos amparando.
e não ter medo. E ter alegria de viver. Apesar de todas as intempéries e desafios que já enfrentamos e que vamos enfrentar, sejamos confiantes na alegria e no amor de Deus por nós. Tenhamos todos uma boa noite e que possamos também vibrar pelos nossos irmãos que ainda estão distantes, né, dos ensinamentos, né, da Boa Nova. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, que Jesus abençoe o lar de cada um. Assim Amém. seja, muita paz, graças Que a Deus. assim seja. O seu também. De todos. Obrigada, queridos. Boa noite, gente. Obrigada a todos, tá, Rosana? Boa noite. Thalita, beijo para vocês, beijo para todos, tá? Sejam Beijo para bem-vindos. todos. Tchau. Boa noite, pessoal. Tchau.